Ela saiu de casa com a mala rasgada, os olhos inchados de tanto chorar e a inocência que ele destruiu com uma frase: "Você é inútil. Vai embora antes que eu me arrependa de ter te tocado." Virgem, grávida, sozinha. Anos se passaram. Ele ficou rico, arrogante e impiedoso, mas naquele dia, ao abrir a porta, congelou. Ela estava de volta, linda, poderosa, com 2 filhos e um segredo que ele jamais poderia imaginar. Curta se você acredita que o destino guarda reviravoltas. Para quem foi humilhada, comente, você voltaria, mesmo sabendo que ele foi o responsável por sua dor? Compartilhe com quem já teve que se reconstruir em silêncio. Inscreva-se, porque o final dessa história vai te fazer chorar. O vestido branco arrastava pelo chão, enquanto Rebeca caminhava nervosamente pelo corredor da igreja. Seus dedos tremiam ao segurar o buquê de rosas brancas, presente de sua falecida mãe. Aos 19 anos, ela mal podia acreditar que estava prestes a se casar com César Mendonça, o homem que fazia seu coração acelerar desde o primeiro encontro na confeitaria onde trabalhava. As portas da igreja se abriram, e lá estava ele, imponente em seu terno italiano, os olhos fixos nela, com uma intensidade que a fez estremecer. César era tudo que uma garota poderia sonhar. Herdeiro de uma das famílias mais influentes da cidade, bonito, charmoso e aparentemente completamente apaixonado por ela. Como uma garota tão simples conseguiu fisgar o solteiro mais cobiçado da cidade? Sussurravam as convidadas, sem nem tentar disfarçar a inveja em seus olhares atravessados. Rebeca engoliu em seco, apertando com mais força o buquê entre os dedos. Sabia que não pertencia àquele mundo de luxo e ostentação, mas o amor de César parecia maior que qualquer diferença social. A cerimônia transcorreu como um sonho, cada palavra do padre ecoando em seus ouvidos como uma melodia distante. Quando trocaram as alianças, as mãos de César estavam firmes, enquanto as dela tremiam tanto que quase derrubou o anel dourado. "Eu te amo", ele sussurrou em seu ouvido durante a primeira dança como marido e mulher. Naquele momento, Rebeca sentiu que poderia morrer de felicidade. A lua de mel foi uma explosão de sensações. César foi gentil, paciente, entendendo sua inexperiência e nervosismo. Era sua primeira vez, um momento que ela havia guardado especialmente para ele, o homem que escolhera para ser seu companheiro de vida. As primeiras semanas de casamento foram um mergulho em um mundo completamente novo. A mansão dos Mendonça era intimidante, com seus corredores intermináveis e dezenas de funcionários. Rebeca tentava se adaptar, aprendendo etiqueta, escolhendo roupas apropriadas, sempre sob o olhar crítico de sua sogra, Eugênia. "Você precisa se portar como uma Mendonça agora", a mulher dizia com seu tom cortante, ajustando a postura de Rebeca durante os jantares formais. "Meu filho merece uma esposa à altura de seu nome." Foi numa manhã chuvosa de domingo que tudo começou a desmoronar. Rebeca acordou sentindo um enjoo terrível, correndo para o banheiro antes mesmo que César pudesse abrir os olhos. Era a terceira vez naquela semana. Seu corpo estava diferente, seus seios mais sensíveis, sua menstruação atrasada. Com as mãos trêmulas, ela fez o teste de gravidez que havia comprado secretamente no dia anterior. 2 riscos rosa apareceram, quase instantaneamente. Seu coração disparou, uma mistura de medo e alegria tomando conta de seu ser. Um filho. Um pequeno ser crescendo dentro dela, fruto do amor que compartilhava com César. Ela planejou 1000 maneiras de dar a notícia. Comprou um par de sapatinhos minúsculos, embrulhou em papel de presente e esperou o momento perfeito. César chegou, do trabalho naquela noite com o semblante carregado, os olhos frios como ela nunca havia visto antes. "Precisamos conversar", ele disse, jogando uma pasta sobre a mesa de jantar. Dentro,
fotos dela saindo da farmácia, o teste de gravidez em suas mãos. Quer me explicar isso? César, eu ia te contar hoje. Nós vamos ter um bebê. Ela sorriu, as lágrimas de felicidade brotando em seus olhos. Mas o sorriso morreu em seus lábios ao ver a expressão dele se contorcer em fúria. Você planejou isso desde o início, não é? Uma gravidez para garantir seu lugar nessa família. Ele cuspia as palavras como veneno. Achou que eu não descobriria que poderia me manipular assim? Do que você está falando? Eu nunca... Cale a boca! Ele gritou, socando a mesa com tanta força que os copos tremeram. Você é igual a todas as outras, uma interesseira que só queria meu dinheiro. Mas sabe o que é pior? Você fingiu ser pura, inocente, me fez acreditar que era diferente. Rebeca sentia seu mundo desabando. As palavras dele a atingiam como punhaladas, cada acusação mais absurda que a anterior. Como ele podia duvidar dela? Como podia transformar algo tão precioso em algo tão sujo? César, por favor, me escuta. Eu te amo. Esse bebê é fruto do nosso amor. Ela implorou, tentando tocar seu braço, mas ele se esquivou como se seu toque queimasse. Amor? Você não sabe nem o que é isso. Sabe o que minha mãe me mostrou hoje? Que sua família tem um histórico de golpes do baú. Sua própria tia engravidou para prender um homem rico. Está no sangue de vocês, não é? As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Rebeca, seu corpo inteiro tremendo. Isso é mentira. Eu nunca... Chega! Ele agarrou seu braço, com força, arrastando-a pelo corredor. Você tem 1 hora para fazer suas malas e sumir da minha vida. E não pense que vai levar 1 centavo meu ou que esse bastardo vai ter meu nome. César, por favor, está chovendo. Para onde eu vou? Ela soluçava, enquanto ele jogava suas roupas em uma mala velha. Problema seu. Devia ter pensado nisso. Antes de tentar me enganar, ele riu, um som frio e cruel que ela jamais esqueceria. Você é inútil. Vai embora antes que eu me arrependa de ter te tocado. O segurança a escoltou até o portão, suas poucas roupas amontoadas na mala rasgada, a chuva encharcando seu corpo trêmulo. Através dos portões de ferro, ela ainda podia ver a silhueta de César na janela, observando sua partida com indiferença. Ali, sozinha na calçada, Rebeca sentiu algo dentro dela morrer. A menina ingênua que acreditava em contos de fadas, que guardou sua pureza para o homem que amava, que sonhou com um final feliz. Em seu lugar, nascia uma mulher que precisaria ser forte não só por si, mas pela pequena vida que carregava em seu ventre. Com as pernas bambas, ela começou a caminhar pela rua escura, uma mão protetora sobre sua barriga ainda lisa. A chuva misturava-se com suas lágrimas, lavando sua dor e seu passado. Naquele momento, fez uma promessa silenciosa ao seu bebê. Eles sobreviveriam e um dia voltariam para mostrar a César Mendonça que havia cometido o maior erro de sua vida. O que ela não sabia, enquanto se afastava da mansão dos Mendonça, era que seu ventre guardava não apenas mas 2 pequenos corações batendo, e que esse segredo seria apenas o primeiro de muitos que o destino reservava para sua história de redenção. A chuva havia parado, mas o frio continuava cortante enquanto Rebeca arrastava sua mala rasgada pelas ruas escuras da cidade. Seus pés, ainda calçando as delicadas sapatilhas que usava em casa, doíam a cada passo no asfalto irregular. O relógio da praça central marcava 2 da manhã, e as lágrimas que escorriam por seu rosto eram agora silenciosas, como se tivesse esgotado toda a sua capacidade de soluçar. Parou em frente a uma pensão modesta. O letreiro luminoso piscando fracamente anunciava quartos disponíveis. Dona Zuleide, uma senhora de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo, abriu a porta após algumas batidas insistentes. Seus olhos, inicialmente desconfiados,
suavizaram-se ao ver o estado deplorável da jovem à sua frente. Meu Deus, menina, o que aconteceu com você? Eu preciso de um quarto, Rebeca sussurrou, as palavras quase engasgando em sua garganta. Não tenho muito dinheiro agora, mas prometo pagar assim que conseguir trabalho. Algo no olhar perdido de Rebeca deve ter tocado o coração da senhora, que a conduziu para dentro sem fazer mais perguntas. O quarto era minúsculo, com uma cama de solteiro, um armário velho e uma pequena janela que dava para um beco. Mas para Rebeca, naquele momento, parecia um oásis no deserto de sua vida. Tome um banho quente, criança. Vou trazer um chá e algo para você comer, Dona Zuleide disse, deixando algumas toalhas limpas sobre a cama. Sob o chuveiro, a água quente misturava-se com novas lágrimas. Suas mãos tremiam ao tocar sua barriga, ainda sem nenhum sinal visível da vida que crescia. Dentro dela, vai ficar tudo bem, meu amor, murmurou, tentando convencer mais a si mesma do que ao bebê. Os dias seguintes foram um borrão de desespero e determinação. Rebeca vasculhou classificados, bateu em portas, implorou por trabalho. Mas sua aparência, frágil, e a gravidez, mesmo que ainda não aparente, fechavam portas antes mesmo que pudesse explicar suas qualificações. Foi numa tarde particularmente difícil que ela teve uma ideia. Observando uma senhora vendendo bolos caseiros na praça, lembrou-se de sua infância na cozinha com sua mãe, aprendendo receitas passadas por gerações. Com os últimos trocados que tinha, comprou farinha, ovos e açúcar. A pequena cozinha comunitária da pensão tornou-se seu refúgio. Ali, entre panelas e formas emprestadas por Dona Zuleide, Rebeca começou a criar seus primeiros doces para vender. Brigadeiros, bolos de pote, cookies artesanais. Cada receita carregava um pedaço de sua alma, uma tentativa de transformar sua dor em algo doce. As primeiras vendas foram na própria pensão. Os hóspedes, seduzidos pelo aroma que vinha da cozinha, tornaram-se seus primeiros clientes fiéis. Logo ela começou a circular pela praça próxima, oferecendo seus doces em pequenas caixinhas decoradas com fitas que encontrava em promoção. À medida que sua barriga crescia, também crescia sua clientela. Havia algo especial em seus doces, diziam todos. Talvez fosse o capricho na apresentação, ou talvez fosse o amor que ela colocava em cada preparo, imaginando que um dia seus filhos, ela já sabia que eram gêmeos, teriam orgulho de sua mãe. Não são apenas doces que você vende, minha filha, disse Dona Zuleide uma noite, enquanto a ajudava a embalar uma encomenda especial. Você vende esperança em forma de chocolate. O 7º mês de gestação chegou com uma mistura de alegrias e desafios. Seus pés inchados protestavam depois de horas em pé na cozinha, suas costas doíam pelo peso extra dos bebês, mas seus olhos brilhavam cada vez que contava o dinheiro guardado no pequeno cofre que comprara. Foi durante uma consulta de rotina no posto de saúde que ela teve a confirmação que mudaria tudo. Eram 2 meninos, perfeitos, saudáveis, crescendo lado a lado em seu ventre. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Rebeca chorou. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas de uma força que nem ela sabia que possuía. Vocês são minha vida agora, sussurrou, para sua barriga proeminente, sentindo os chutes sincronizados de seus filhos. E eu prometo, vocês nunca vão conhecer a rejeição que eu conheci. O trabalho de parto começou numa madrugada chuvosa, ironia do destino que parecia gostar de marcar os momentos cruciais de sua vida com tempestades. Dona Zuleide, que havia se tornado uma segunda mãe para Rebeca, a acompanhou até o hospital público. As horas seguintes foram uma batalha. Entre contrações e palavras de encorajamento da equipe médica, Rebeca se agarrava à única certeza que tinha. Ela precisava ser forte por seus filhos.
O primeiro bebê nasceu às 3h47 da manhã, seu choro forte ecoando pela sala de parto. O segundo veio exatos 8 minutos depois, um pouco menor que o irmão, mas igualmente determinado a fazer sua presença conhecida. "São lindos, minha filha", disse a enfermeira, colocando os 2 pequenos embrulhos em seus braços. "Como vai chamá-los?" Rebeca olhou para seus filhos, tão pequenos e tão perfeitos. O primeiro, com uma penugem escura na cabeça, recebeu o nome de Miguel, como o anjo guerreiro, ela pensou. O segundo, com traços mais delicados, foi batizado de Gabriel, outro anjo, porque ela sabia que precisaria de toda a proteção divina possível. Deitada naquela cama de hospital, com seus 2 milagres nos braços, Rebeca fez uma promessa silenciosa. Eles seriam sua força, sua motivação, sua razão para nunca desistir. E um dia, quando estivesse pronta, voltaria para mostrar a César o que havia perdido. O que ela não sabia, enquanto admirava os rostinhos idênticos de seus filhos, era que o destino estava apenas começando a tecer sua teia de surpresas. Miguel, com seus olhos profundos como os do pai, e Gabriel, com sua doçura única, seriam as peças-chave de uma história que ainda estava longe de terminar. Nos dias que se seguiram, a rotina na pequena pensão ganhou novos contornos. Entre mamadeiras, fraldas e uma cozinha cada vez mais movimentada, Rebeca descobriu uma força que não sabia possuir. Suas mãos, agora calejadas pelo trabalho constante, embalavam seus filhos com a mesma delicadeza com que decoravam os doces. Com que vendiam, "Você é diferente agora", observou Dona Zuleide uma tarde, enquanto ajudava com os gêmeos. "Seus olhos têm um brilho diferente." Rebeca sorriu, ajeitando Miguel no colo, enquanto Gabriel dormia no berço improvisado. "É porque agora eu sei quem sou, Dona Zuleide. Não sou mais aquela menina que chegou aqui numa noite de chuva. Sou mãe, sou guerreira, e um dia serei muito mais." O que ela ainda não sabia era que suas palavras eram mais proféticas do que poderia imaginar. Em seu pequeno quarto de pensão, entre receitas antigas e sonhos novos, estava nascendo não apenas uma mãe, mas uma mulher que faria o mundo, e principalmente César Mendonça, perceberem o tamanho de seu erro. Seus filhos cresciam, cada um desenvolvendo personalidades únicas que a encantavam todos os dias. Miguel, sempre observador, com um olhar que parecia carregar sabedoria, além de seus meses de vida. Gabriel, doce e risonho, conquistando a todos com seu sorriso fácil. E em cada traço deles, em cada pequeno gesto, Rebeca via pedaços de uma história que precisava ser reescrita. A noite caía sobre a cidade, e enquanto seus meninos dormiam, Rebeca se permitiu sonhar. Não com vingança ou rancor, mas com justiça. Com o dia em que poderia olhar nos olhos de César e mostrar que aquela inútil que ele expulsou havia se transformado em algo que ele jamais poderia imaginar. Mal sabia ela que esse dia chegaria, mais cedo do que esperava, e que o destino estava preparando um tabuleiro onde cada peça, cada decisão, cada lágrima derramada, cada noite em claro, teria seu papel fundamental em uma história de redenção que faria a cidade inteira parar para assistir. 7 anos se passaram como um sopro. A pequena cozinha da pensão havia ficado para trás, dando lugar a uma confeitaria elegante no coração da cidade. Doce Segredo reluzia em letras douradas na fachada do estabelecimento, e dentro, Rebeca supervisionava sua equipe de 15 funcionários com a mesma dedicação com que um dia fizera seus primeiros brigadeiros. Seus cabelos, antes sempre presos em um rabo de cavalo descuidado, agora exibiam um corte moderno que emoldurava seu rosto maduro. As roupas simples haviam dado lugar a tailleurs bem cortados e saltos que a faziam caminhar com uma confiança que só os anos podem construir. "Senhora Rebeca",
A revista Empresas em Negócios está ao telefone, anunciou sua assistente Marina. Querem confirmar a entrevista para a matéria de capa. Um sorriso discreto brincou nos lábios de Rebeca, enquanto ela ajustava a foto dos gêmeos em sua mesa. Miguel e Gabriel, agora com 7 anos, sorriam na imagem usando uniformes do colégio. Mais prestigiado da cidade. Confirme para amanhã, Marina. E, por favor, prepare o relatório do último trimestre. Quero mostrar números reais do nosso crescimento. A confeitaria era apenas a ponta do iceberg. Nos últimos anos, Rebeca havia transformado sua pequena produção de doces em uma marca nacionalmente reconhecida. Suas sobremesas gourmet eram servidas em eventos de celebridades, suas receitas publicadas em revistas renomadas. E sua história de superação inspirava mulheres por todo o país. Mamãe! A voz de Gabriel ecoou pelo escritório quando os gêmeos retornaram da escola. Seu sorriso doce, tão parecido com o que ela tinha na juventude, iluminou o ambiente. Miguel entrou logo atrás, mais contido, mas com os olhos brilhando de orgulho, ao ver o novo banner promocional com a foto de sua mãe. Como foi a aula hoje, meus amores? Rebeca perguntou, abraçando seus filhos. O cheiro de uniforme limpo e material escolar novo a fazia lembrar o quanto suas vidas haviam mudado. A professora pediu para falarmos sobre nossos heróis, Miguel. Comentou, sua voz séria demais para uma criança de 7 anos. Eu falei de você, mãe. Contei como você construiu tudo isso sozinha. As palavras do filho atingiram Rebeca como um soco no estômago. Sozinha. Sim, ela havia feito tudo sozinha, mas não por escolha. Cada noite em claro, cada negociação tensa com fornecedores, cada centavo economizado, tudo havia sido uma dança, solitária pela sobrevivência. O dia seguinte amanheceu com uma surpresa. Entre as correspondências sobre sua mesa, um envelope timbrado com o brasão familiar dos Mendonça fez seu coração parar por um instante. Suas mãos tremeram levemente ao abrir o documento, um tremor que ela julgava ter superado há anos. Senhora Rebeca Santos, começava a carta. É com pesar que informamos o falecimento de Dona Eugênia Mendonça. Como parte de suas últimas disposições testamentárias, a senhora foi nomeada proprietária da mansão, localizada na Rua dos Ipês, número 1280, a mesma da qual foi expulsa há 7 anos. O ar fugiu de seus pulmões. A mansão. O lugar onde seu sonho de amor havia se transformado em pesadelo, e agora, por alguma ironia do destino, aquele espaço seria seu. A carta continuava, mencionando uma cláusula específica. Ela precisaria comparecer pessoalmente para tomar posse do imóvel. Dona Eugênia sempre soube, murmurou para si mesma, lembrando-se dos olhares atravessados de sua ex-sogra. Ela sabia que César estava errado. Naquela noite, depois de colocar os gêmeos para dormir, Rebeca se permitiu um momento de fraqueza. Sentada em sua cobertura luxuosa, com a cidade brilhando lá embaixo, ela abriu uma garrafa de vinho e seu antigo diário. As páginas amareladas contavam a história de uma menina que acreditava em contos de fadas, que guardou sua pureza para o homem que amava, que sonhou com um final feliz. As manchas de lágrimas nas páginas eram testemunhas silenciosas de noites de desespero que ela havia transformado em força. Seu celular vibrou com uma notificação. Era uma matéria sobre César Mendonça, agora CEO de um dos maiores conglomerados empresariais do país. A foto mostrava um homem mais velho, mais duro, com olhos frios que ela conhecia bem. O título da matéria era irônico: O Rei Solitário dos Negócios, porque o empresário mais cobiçado do país nunca se casou novamente. Um sorriso amargo cruzou seus lábios enquanto ela servia mais vinho. César havia se tornado exatamente o que sempre quis: poderoso, temido, respeitado, mas também estava sozinho, enquanto ela tinha construído algo muito maior que dinheiro, ou status,
A decisão foi tomada naquela mesma noite. Ela voltaria à mansão, não como a menina assustada que saiu na chuva com uma mala rasgada, mas como a mulher que o mundo admirava agora. E levaria seus filhos não por vingança, mas porque eles mereciam conhecer cada parte de sua história. Marina. Ela chamou sua assistente na manhã seguinte. Cancele meus compromissos da próxima semana. Está na hora de fazer uma visita ao passado. Os preparativos foram meticulosos. Cada detalhe de sua aparência foi pensado para transmitir exatamente quem ela havia se tornado. O vestido branco, uma escolha proposital que remetia ao dia de seu casamento, agora tinha um corte moderno e sofisticado. Os sapatos, Louboutin vermelhos, faziam um contraste perfeito com sua postura inabalável. Os gêmeos, vestidos com ternos pequenos que os faziam parecer miniaturas de empresários, não entendiam completamente o peso daquele momento. Para eles, era apenas mais uma das muitas casas bonitas que sua mãe bem-sucedida poderia comprar. O carro parou em frente aos portões imponentes da mansão Mendonça. O mesmo segurança que a havia escoltado para fora naquela noite chuvosa, agora abria a porta para ela com uma reverência respeitosa. O tempo, esse mestre implacável das reviravoltas, havia reescrito completamente seu papel naquela história. Seus saltos ecoaram pelo caminho de pedras do jardim, cada passo marcando o ritmo de sua transformação. Miguel e Gabriel caminhavam. Ao seu lado, suas presenças como âncoras que a mantinham firme em seu propósito. A porta principal se abriu e lá estava ele. César Mendonça, com alguns fios grisalhos nas têmporas e linhas de expressão mais profundas, mas ainda carregando aquela aura de autoridade que um dia a havia enfeitiçado. Seus olhos, aqueles mesmos que um dia a olharam com desprezo, agora se arregalaram em choque ao reconhecê-la. Rebeca? Sua voz falhou, seus olhos correndo dela para as duas crianças ao seu lado. O tempo pareceu congelar naquele momento, o passado e o presente colidindo como ondas em uma tempestade. Olá, César. Ela respondeu, sua voz calma e controlada, carregando o peso de 7 anos de silêncio. Vim tomar posse do que é meu por direito. O destino, em sua infinita sabedoria, havia orquestrado esse momento com uma precisão cruel. A mansão que testemunhou sua humilhação agora seria o palco de sua redenção. E enquanto observava César lutar para manter a compostura, Rebeca soube que a verdadeira história estava apenas começando. O que ela não imaginava era que por trás daquelas paredes imponentes, segredos ainda mais profundos aguardavam para serem revelados. Segredos que mudariam não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor, em uma dança de revelações que ninguém poderia prever. A brisa suave balançou as cortinas da mansão, como se a própria casa respirasse em antecipação aos eventos que estavam por vir. E ali, parada na soleira da porta com seus filhos ao lado, Rebeca finalmente entendeu. Às vezes, o verdadeiro poder não está na vingança, mas em mostrar ao mundo e a si mesma que algumas pessoas nascem para reescrever suas próprias histórias. O silêncio na mansão era quase palpável. César permanecia paralisado na porta, seus olhos fixos nos gêmeos, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça impossível. Miguel e Gabriel, por sua vez, mantinham-se próximos a Rebeca, sentindo instintivamente a tensão no ar. Eles são... César começou, sua voz falhando antes de completar a pergunta que queimava em seus lábios. São meus filhos. Rebeca respondeu com firmeza, suas mãos gentilmente pousadas nos ombros dos meninos. Miguel e Gabriel. O advogado da família, Dr. Martinez, apareceu nesse momento, quebrando parcialmente a tensão. Com sua pasta de couro e óculos de tartaruga, parecia deslocado naquela cena carregada de emoção. Senhora Santos, que bom que pôde vir, ele disse, profissional como sempre.
Vamos até o escritório resolver a documentação? César pareceu despertar de seu transe. Eu acompanho vocês, declarou, sua voz tentando recuperar o tom autoritário de sempre. O escritório ainda mantinha a mesma decoração austera de 7 anos atrás. Os mesmos livros encadernados em couro, o mesmo relógio antigo marcando as horas com sua batida pesada, o mesmo retrato imponente de Dona Eugênia observando tudo com seus olhos penetrantes. Mamãe. Gabriel puxou levemente a manga do blazer de Rebeca. Posso explorar o jardim com Miguel? Rebeca hesitou por um momento, seus olhos encontrando os de César, que observava a interação com uma intensidade perturbadora. Marina, ela chamou sua assistente que aguardava discretamente no corredor. Poderia acompanhar os meninos? Depois que as crianças saíram, o ar no escritório ficou ainda mais denso. Dr. Martinez começou a explicar os termos do testamento, mas suas palavras pareciam distantes, como se viessem de outro mundo. O foco estava na eletricidade silenciosa que percorria o espaço entre Rebeca e César. Há algo que vocês precisam saber, o advogado disse, retirando um envelope selado de sua pasta. Dona Eugênia deixou uma carta para ser lida apenas neste momento. A letra elegante da matriarca dos Mendonça dançava no papel amarelado. Querida Rebeca, se você está lendo esta carta, significa que finalmente fez o que eu sempre soube que faria. Transformou-se na mulher extraordinária que vi em seus olhos, desde o primeiro dia. Mesmo quando todos, incluindo meu próprio filho, duvidaram de você, eu sabia. César, meu filho, sua arrogância e preconceito o cegaram para o maior tesouro que a vida lhe ofereceu. Expulsar Rebeca naquela noite não foi apenas um erro, foi seu maior pecado. A mansão agora pertence a ela, não como compensação, mas como reconhecimento. E há mais. Junto com a propriedade, deixo a participação majoritária nas empresas Mendonça. César levantou-se bruscamente, seu rosto pálido de choque. Isso é impossível. Sua mãe sabia exatamente o que estava fazendo. Dr. Martinez interveio, retirando mais documentos de sua pasta. A transferência é legal e irrevogável. Rebeca sentia seu coração martelar contra o peito. Não era apenas a mansão. Era o império que César tanto prezava. Sua ex-sogra havia orquestrado a maior reviravolta possível. Por quê? César perguntou, sua voz um sussurro rouco. Porque você, de todas as pessoas. Talvez porque sua mãe tenha visto algo que você se recusou a ver, Rebeca respondeu, mantendo a calma que anos de negociações difíceis haviam lhe ensinado. Que às vezes o verdadeiro valor de uma pessoa não está no nome que ela carrega, mas no que ela é capaz de construir do zero. Um grito alegre vindo do jardim chamou a atenção de todos. Através da janela do escritório, podiam ver Miguel e Gabriel correndo entre as roseiras, suas risadas ecoando pelos cantos da mansão, que agora seria seu lar. César se aproximou da janela, seu olhar fixo nos meninos. Eles são idênticos, murmurou, mais para si mesmo que para os outros. São gêmeos, Rebeca confirmou, observando como os olhos dele seguiam cada movimento das crianças. Quantos anos eles têm? A pergunta que ela sabia que viria desde o momento em que pisou na mansão. 7. O número caiu entre eles como uma bomba. César fechou os olhos, suas mãos apertando o parapeito da janela com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Por que nunca me contou? Ele perguntou, sua voz carregada de uma emoção que Rebeca nunca havia ouvido antes. Contar. Você me expulsou na chuva, grávida e sozinha. Me chamou de interesseira, de manipuladora. Disse que eu era inútil. Cada palavra saía carregada de 7 anos de dor contida. Você não merecia saber. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Dr. Martinez, percebendo a intensidade do momento, discretamente se retirou do escritório, deixando os dois sozinhos com 7 anos de palavras não ditas. César se virou lentamente, enfrentando Rebeca pela primeira vez desde que ela entrou na mansão.
Seus olhos, antes frios e calculistas, agora transbordavam com algo diferente. Arrependimento? Desespero? Eu estava errado. As palavras saíram como se fossem arrancadas de sua alma. Tão terrivelmente errado. Rebeca sentiu suas pernas fraquejarem. Em todos os cenários que imaginou para este momento, nunca havia considerado a possibilidade de César admitir seu erro. Olhe para você, ele continuou, sua voz embargada. Construiu um império do nada. Criou nossos filhos sozinha. Tornou-se mais forte do que eu jamais imaginei ser possível. Não fiz isso por você, Rebeca respondeu, lutando para manter a compostura. Fiz por eles, por mim. César deu um passo em sua direção, diminuindo a distância física que refletia, o abismo emocional entre eles. Eu sei. E é exatamente por isso que minha mãe estava certa. Você sempre foi maior do que este lugar, maior do que nossa família, maior do que eu merecia. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade. Anos de mágoa, de dor, de crescimento e transformação convergiam para este momento. Os meninos, ele hesitou. Eles sabem quem eu sou? Não, Rebeca respondeu simplesmente. Para eles, o pai é apenas uma história não contada. César assentiu lentamente, aceitando o peso de sua ausência. Posso conhecê-los, propriamente? Antes que Rebeca pudesse responder, a porta do escritório se abriu. Miguel e Gabriel entraram, correndo, seus rostos corados da brincadeira no jardim. Mãe! Gabriel exclamou, seus olhos brilhando de excitamento. Tem um balanço enorme no jardim. E uma casa na árvore, Miguel completou, seu olhar mais contido percorrendo o ambiente até pousar em César. O tempo pareceu congelar. César olhava para os meninos como se visse um reflexo de si mesmo quando criança. Gabriel, com sua energia contagiante, e Miguel, com sua postura observadora, eram retratos vivos de sua própria infância. Crianças, Rebeca chamou suavemente. Este é o Sr. Mendonça. Ele era o dono desta casa. Era? Miguel perguntou, sua perspicácia herdada da mãe, já captando o uso do passado. Agora a casa é da mamãe, Gabriel declarou orgulhosamente. Ela sempre consegue tudo o que quer, sabia? César não pôde conter um sorriso triste. Sim, eu estou começando a perceber isso. O momento foi interrompido por Marina, que entrou discretamente no escritório. Senhora Rebeca, os decoradores chegaram para discutir as mudanças na casa. Rebeca assentiu, grata pela interrupção. Meninos, vão com a Marina até a cozinha para um lanche. Mamãe precisa resolver algumas coisas. Quando as crianças saíram, o peso do momento voltou a cair sobre eles. César se aproximou mais um passo, seu perfume familiar invadindo os sentidos de Rebeca, despertando memórias que ela havia lutado para enterrar. Eles são perfeitos, ele sussurrou, sua voz carregada de emoção. Como você. O coração de Rebeca disparou. 7 anos de defesas cuidadosamente construídas ameaçavam desmoronar com aquelas simples palavras. César, ela começou. Mas ele a interrompeu, sua mão gentilmente tocando seu rosto. Eu sei que não mereço nada, ele disse, seus olhos fixos nos dela. Mas, por favor, me dê a chance de conhecê-los, de tentar consertar o que destruí. O toque dele queimava em sua pele, despertando sensações que ela julgava mortas há muito tempo. Por um momento, ela foi transportada de volta àquela jovem de 19 anos, apaixonada e cheia de sonhos. Mas ela não era mais aquela menina. Era uma mulher forte, uma empresária bem-sucedida, uma mãe dedicada e agora proprietária do Império Mendonça. As coisas não são tão simples, ela respondeu, afastando-se de seu toque. Você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo se resolva. Eu sei. Ele concordou, a dor evidente em sua voz. Mas pela primeira vez na minha vida, estou disposto a lutar pelo que realmente importa. Não pelo dinheiro, não pelo poder,
mas pela chance de fazer parte da vida deles e da sua. O som dos risos dos meninos ecoava do jardim, uma trilha sonora, agridoce, para o momento que poderia mudar tudo. Rebeca olhou pela janela, observando seus filhos brincarem no lugar que um dia a viu partir em pedaços. O destino tinha um senso de humor peculiar, ela pensou. 7 anos atrás, saiu daquela mansão, destruída, acreditando que nunca mais voltaria. Agora estava de volta não apenas como dona, mas como uma mulher completamente diferente. A pergunta que pairava no ar era: essa nova Rebeca seria capaz de perdoar? De dar uma segunda chance ao homem que quebrou seu coração, mas que também lhe deu os maiores presentes de sua vida? As respostas, ela sabia, viriam com o tempo. Por enquanto, havia uma mansão para reformar, um império para administrar e, mais importante, 2 meninos para proteger. O resto, o destino se encarregaria de resolver. O sol da manhã atravessava as cortinas da mansão, encontrando Rebeca já acordada, observando o teto ornamentado de seu novo quarto. A noite havia sido inquieta, repleta de sonhos confusos, onde passado e presente se misturavam em uma dança tortuosa. O toque de César ainda queimava em sua pele, mesmo depois de horas, como uma marca invisível que se recusava a desaparecer. Um pequeno corpo se infiltrou sob seus cobertores, seguido de outro. Miguel e Gabriel, ainda sonolentos, buscavam o calor maternal como faziam desde bebês. Era sua rotina sagrada de domingo, os 3 juntos, planejando o dia, compartilhando segredos e sonhos. Mãe, Miguel começou, sua voz ainda rouca de sono. Por que o Sr. Mendonça olhava tanto para a gente ontem? A pergunta atingiu Rebeca como um soco no estômago. Seu filho sempre fora perspicaz demais para sua idade. Antes que pudesse formular uma resposta, Gabriel interveio. Eu gostei dele. Ele tem o mesmo jeito sério que o Miguel. As palavras inocentes de Gabriel eram como adagas em seu coração. Como explicar para seus filhos que aquele homem, que agora despertava sua curiosidade, era o mesmo que os havia rejeitado antes mesmo de nascerem? O som de vozes alteradas no andar de baixo interrompeu o momento familiar. Rebeca reconheceu imediatamente o timbre autoritário de César, aparentemente discutindo com alguém. Fiquem aqui, meus amores, ela instruiu, vestindo seu robe de seda e descendo as escadas silenciosamente. Não pode ser coincidência. A voz de César ecoava pelo hall. Preciso saber tudo sobre ela nesses 7 anos, cada detalhe, cada movimento, cada centavo. Rebeca congelou no meio da escada, seu coração acelerando. Encostado na parede do hall estava Santiago, o investigador particular que César sempre usava para seus negócios mais delicados. Senhor, Santiago respondeu, sua voz profissional e distante. Já tenho algumas informações preliminares. A senhora Santos começou do zero, vendendo doces na rua. Mas há algo interessante sobre o capital inicial da confeitaria. Pare. A voz de Rebeca cortou o ar como uma lâmina. Ambos os homens se viraram surpresos com sua presença. Como ousa? Como ousa investigar minha vida? César pelo menos teve a decência de parecer envergonhado, mas sua postura continuava defensiva. Preciso saber, Rebeca. Preciso entender como você conseguiu tanto em tão pouco tempo. Uma risada amarga escapou dos lábios dela. Ainda não entendeu, não é? Ainda acha que deve ter algum golpe, alguma manipulação, porque na sua cabeça pequena e preconceituosa, uma mulher não pode simplesmente ser bem-sucedida por mérito próprio. Não é isso. Ele tentou argumentar, dispensando Santiago com um gesto. Mas você tem que admitir que sua ascensão foi meteórica. De vendedora de doces a empresária milionária em 7 anos? Sabe o que é mais irônico? Ela se aproximou, seus olhos faiscando de raiva. Enquanto você está aí,
gastando dinheiro, com investigadores, tentando encontrar alguma sujeira no meu sucesso. Eu posso te contar exatamente como cada centavo foi ganho. Rebeca caminhou até sua bolsa, que repousava sobre a mesa do hall, e retirou um pequeno caderno surrado. Aqui. Cada venda, cada investimento, cada decisão. Porque diferente de você, César, eu não tenho nada a esconder. Ele pegou o caderno, com mãos trêmulas, folheando as páginas amareladas pelo tempo. Ali estava toda a história de Rebeca, registrada em sua letra delicada. Os primeiros trocados vendendo brigadeiros, o empréstimo que conseguiu no banco com a ajuda de Dona Zuleide, como fiadora, a primeira loja pequena, as noites estudando gestão empresarial online enquanto os gêmeos dormiam. Ele começou, mas foi interrompido por vozes infantis descendo as escadas. Mamãe, Gabriel chamou, seguido de perto por Miguel. Estamos com fome. O momento de tensão foi quebrado pela chegada das crianças. Rebeca imediatamente mudou sua postura, um sorriso maternal substituindo a expressão de fúria. Claro, meus amores. Vamos preparar um café da manhã especial? César observava a interação com uma mistura de fascínio e dor. A forma como os meninos gravitavam naturalmente ao redor dela, a confiança absoluta em seus olhares, o amor incondicional que transbordava em cada gesto. Tudo isso era um testamento do que ele havia perdido. Posso me juntar a vocês? Ele perguntou, sua voz traindo uma vulnerabilidade que Rebeca jamais havia testemunhado. Antes que ela pudesse responder, Miguel se manifestou. O senhor sabe fazer panquecas? Na verdade, César respondeu, um sorriso hesitante surgindo em seus lábios. Era a única coisa que eu sabia cozinhar quando era mais jovem. Então pode vir, Gabriel exclamou, já correndo em direção à cozinha. A cozinha da mansão, que antes era um território exclusivo dos funcionários, logo se transformou em um campo de batalha culinário. Farinha voava pelo ar, risadas ecoavam pelas paredes e por um momento, apenas um momento, parecia que o tempo havia retrocedido, curando antigas feridas. Mas Rebeca não podia se deixar enganar. Enquanto observava César ensinando os meninos a virar as panquecas no ar, seu coração se dividia entre a alegria de ver seus filhos felizes e o medo de que tudo isso fosse apenas mais uma ilusão. Ele está diferente, Marina comentou discretamente, entrando na cozinha para organizar a agenda do dia. Pessoas não mudam, Marina, Rebeca respondeu, sua voz baixa para que apenas sua assistente ouvisse. Elas apenas ficam melhores em esconder quem realmente são. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, uma dúvida se instalava em seu coração. O César que ela conhecera jamais se permitiria ser visto fazendo algo tão mundano quanto cozinhar panquecas. O homem arrogante que a expulsara na chuva nunca riria tão abertamente com duas crianças. O café da manhã transcorreu em uma atmosfera surreal. Os gêmeos bombardeavam César com perguntas sobre a mansão, sobre sua infância, sobre as histórias por trás de cada quadro nas paredes. E ele respondia a todas com uma paciência e gentileza que deixavam Rebeca desconcertada. Mãe, Miguel, chamou sua atenção, lambendo o xarope dos dedos. Podemos mostrar nossos desenhos para o Sr. Mendonça? O pedido inocente fez seu coração apertar. Os desenhos, retratos da família que eles imaginavam ter, sempre com um espaço vazio onde um pai deveria estar. Talvez outro dia, querido, ela respondeu suavemente. Hoje temos muito trabalho pela frente. A mudança, lembram? César pareceu murchar com a resposta, mas manteve o sorriso para os meninos. Ficarei feliz em ver seus desenhos quando quiserem. Mostrar. Após o café, enquanto os gêmeos foram com Marina para organizar seus novos quartos, César e Rebeca se encontraram novamente sozinhos na biblioteca da mansão.
Me desculpe, ele começou, por ter contratado o investigador. Foi um erro. Mais um na sua longa lista, ela respondeu, mas sem a hostilidade anterior. O cansaço em sua voz era palpável. Você fez um trabalho incrível com eles. César continuou, seus olhos fixos nas fotos dos meninos que Rebeca já havia espalhado pela casa. São crianças extraordinárias. São, ela concordou, permitindo-se um momento de orgulho maternal. E vou fazer qualquer coisa para protegê-los de serem magoados. A mensagem implícita era clara. Ela não permitiria que César entrasse na vida dos meninos apenas para desaparecer novamente. Eu entendo, ele respondeu, surpreendendo-a com sua sinceridade. Mas preciso que você entenda algo também. Agora que os conheci, que vi seus sorrisos, que ouvi suas risadas, não existe força no mundo que me faça abandoná-los novamente. Você já os abandonou uma vez, Rebeca lembrou amargamente, e nem sabia que eram dois, e vou carregar essa culpa pelo resto da minha vida, ele admitiu, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Mas não posso mudar o passado, Rebeca. Só posso tentar fazer diferente daqui para frente. O silêncio que se seguiu foi pesado de possibilidades não realizadas, de futuros alternativos que nunca chegaram a existir. No andar de cima, podiam ouvir as risadas dos meninos enquanto exploravam seus novos quartos. Sabe o que é irônico? Rebeca finalmente quebrou o silêncio. Durante todos esses anos, construí minha vida pensando em provar que você estava errado sobre mim. Cada conquista, cada vitória, era uma forma de mostrar que aquela menina que você expulsou na chuva era mais forte do que você imaginava. E você provou. César respondeu, sua voz carregada de arrependimento. Provou isso e muito mais. Você não apenas sobreviveu, Rebeca, você floresceu. Um barulho de algo quebrando no andar de cima interrompeu a conversa. O som foi seguido por um coro de desculpa, que fez ambos sorrirem involuntariamente. Preciso ir ver o que eles aprontaram, Rebeca disse, já se dirigindo à porta. Rebeca, César chamou, fazendo-a parar. Sei que não mereço, mas posso pelo menos tentar? Tentar fazer parte da vida deles, mesmo que seja apenas como um amigo da família? Ela se virou, estudando o homem que um dia havia sido seu mundo inteiro. O tempo havia mudado ambos, mas enquanto suas mudanças a fortaleceram, as dele pareciam tê-lo suavizado. Vamos com calma, ela finalmente respondeu. Uma dia de cada vez. Enquanto subia as escadas para verificar os meninos, Rebeca sentiu o peso de 7 anos de mágoa começar a se transformar em algo diferente. Não perdão, ainda não. Mas talvez, apenas talvez, o início de um novo capítulo que nenhum deles havia previsto. As semanas se transformaram em um mês, e a rotina na mansão começava a encontrar seu próprio ritmo. Rebeca havia transformado a antiga sala de música em seu escritório pessoal, de onde comandava tanto a confeitaria quanto as empresas Mendonça. Os gêmeos haviam se apaixonado pelo jardim imenso, especialmente pela casa na árvore que César estava ajudando a reformar. Foi numa tarde de sábado que a primeira pergunta difícil surgiu. Miguel estava sentado no balanço, observando César. Ajudar Gabriel a construir um forte de madeira, quando sua voz séria cortou o ar. Por que o senhor chora quando olha para nossa mãe? O martelo que César segurava caiu, atingindo seu polegar. Ele sufocou um palavrão, mais perturbado pela pergunta do que pela dor. Gabriel também parou sua atividade, igualmente interessado na resposta. É complicado. César gaguejou, seu rosto perdendo a cor. Mamãe diz que nada é complicado demais para ser explicado. Gabriel interveio, repetindo uma das frases favoritas de Rebeca. César sentou-se no chão do jardim, encostando-se em uma árvore. Os meninos imediatamente se aproximaram, sentindo que estavam prestes a ouvir algo importante.
Às vezes, ele começou, escolhendo cuidadosamente as palavras, os adultos cometem erros, erros grandes, que machucam pessoas que não deveriam ser machucadas. O senhor machucou nossa mãe? E Miguel perguntou diretamente, seus olhos, tão parecidos com os do pai, fixos nele com uma intensidade perturbadora. No terraço da mansão, invisível para o trio no jardim, Rebeca observava a cena com o coração apertado. Marina estava, ao seu lado, organizando documentos, mas também atenta à conversa que se desenrolava abaixo. Sim. A voz de César chegou até elas, carregada de emoção. Eu machuquei sua mãe, muito tempo atrás. E esse é o tipo de erro que a gente carrega para sempre no coração. Por isso ela fica triste às vezes? Gabriel questionou, sua inocência revelando um segredo que Rebeca pensava ter escondido tão bem. César engoliu em seco, suas mãos tremendo levemente. Sua mãe é a pessoa mais forte que já conheci. Sabe por quê? Os meninos balançaram a cabeça, completamente absortos na história. Porque mesmo quando foi machucada, ela não deixou que isso a impedisse de ser feliz. Ela transformou a dor em força e usou essa força para criar algo bonito, vocês dois. Rebeca sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto. Marina discretamente lhe ofereceu um lenço. O senhor gosta da nossa mãe? Gabriel perguntou, sua voz doce carregando a inocência que só uma criança possui. Muito. César respondeu, sem hesitar. Mais do que ela jamais vai acreditar. Então por que não pede desculpas? Miguel sugeriu, como se fosse a solução mais óbvia do mundo. Um sorriso triste cruzou o rosto de César. Às vezes, Miguel, existem erros tão grandes que um simples desculpa não é suficiente. É preciso muito mais que palavras para consertar o que foi quebrado. Como o quê? Gabriel insistiu. Como mostrar todos os dias que você mudou. Como respeitar o tempo e o espaço da pessoa que você magoou. Como estar presente sem sufocar, ajudar sem exigir, amar sem esperar nada em troca. No terraço, Rebeca precisou se sentar. As palavras de César a atingiam como ondas, cada uma mais forte que a anterior. Senhora? Marina perguntou suavemente. Quer que eu peça para eles subirem? Rebeca balançou a cabeça. Não, eles precisam dessa conversa, tanto quanto eu precisava ouvir. No jardim, a conversa continuava. Miguel, sempre o mais perspicaz, fez a pergunta que estava guardada em seu coração. Nossa mãe nunca fala sobre nosso pai. O senhor conheceu ele? O mundo pareceu parar por um momento. César olhou para cima, diretamente para onde Rebeca estava, como se pudesse sentir sua presença. Seus olhos se encontraram através da distância, uma conversa silenciosa acontecendo naquele olhar. Sim, ele respondeu finalmente, ainda mantendo o contato visual com Rebeca. Eu o conheci, e posso dizer que ele cometeu o maior erro de sua vida quando deixou vocês três partirem. Gabriel, que estava brincando com um graveto, levantou a cabeça abruptamente. Ele não nos queria? A pergunta atingiu César como um soco no estômago. Não é que ele não quisesse, ele começou, sua voz embargada. É que ele era jovem, tolo e orgulhoso demais para ver o tesouro que tinha nas mãos. Mas agora ele sabe? Miguel questionou. Agora? César repetiu, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Agora ele daria tudo o que tem, cada centavo, cada conquista, só para voltar no tempo e fazer diferente. Rebeca não percebeu que estava descendo as escadas do terraço até se ver caminhando em direção ao grupo. Os três rostos se viraram para ela. Dois inocentes, um torturado. Meninos, ela chamou suavemente, está na hora do banho. Temos aquele jantar especial hoje, lembram? As crianças se levantaram, dando abraços rápidos em César antes de correrem para dentro. Quando passaram por ela,
Gabriel parou por um momento. Mãe, o Sr. Mendonça disse que às vezes precisamos perdoar as pessoas que nos machucaram. É verdade? Rebeca acariciou os cabelos do filho. Às vezes, meu amor, mas só quando elas realmente merecem. Quando ficaram sozinhos no jardim, o silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas. César ainda estava sentado no chão, parecendo menor e mais vulnerável do que ela jamais o vira. Você ouviu tudo? Ele perguntou, sem olhar para ela. Sim. E que você está certo, ela respondeu, surpreendendo a ambos. Palavras não são suficientes. Ele finalmente levantou os olhos para ela. O que seria? Tempo. Rebeca respondeu simplesmente. Tempo e verdade. Eles merecem saber quem você é, César. Não hoje, não amanhã, mas quando estiverem prontos. E quando esse dia chegar, quero que você olhe nos olhos deles e conte toda a verdade, sem desculpas, sem justificativas. Eu prometo, ele disse com uma convicção que ela nunca ouvira em sua voz antes. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons de rosa e dourado. A brisa suave balançava as folhas das árvores, criando sombras dançantes no rosto de César. Sabe, o que é engraçado? Rebeca comentou, um sorriso melancólico em seus lábios. Por anos ensaiei o que diria quando te encontrasse novamente. Tinha todo um discurso preparado, cheio de acusações e verdades amargas. E por que não disse? Porque percebi que não preciso. Suas próprias ações, seu próprio arrependimento, fazem um trabalho muito melhor do que qualquer palavra minha poderia fazer. César se levantou lentamente, limpando a terra de suas roupas caras. Rebeca, ele começou, sua voz baixa e intensa. Se eu pudesse... Não, ela o interrompeu gentilmente. Não vamos falar de sés e talvezes. O passado é o que é. O que importa é o agora e o que faremos daqui para frente. E o que faremos? Vamos dar um passo de cada vez, ela respondeu, começando a caminhar de volta para casa. Por enquanto, você é o Sr. Mendonça, o amigo da família que está ajudando com a casa na árvore. O resto, o tempo dirá. Ela o deixou ali, parado no jardim, enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. No andar de cima, podia ouvir as risadas dos meninos durante o banho, o som mais precioso do mundo. Marina a esperava no corredor com uma pasta de documentos. Os papéis da fusão precisam de sua assinatura, ela informou profissionalmente, mas seus olhos traíam sua preocupação. Está tudo bem? Rebeca pegou a pasta, um sorriso sereno em seu rosto. Sabe, Marina, pela primeira vez em muito tempo, acho que vai ficar. Naquela noite, enquanto colocava os meninos para dormir, Gabriel fez mais uma de suas perguntas inocentes que tinham o poder de abalar mundos. Mãe, se a gente perdoar alguém, isso significa que a gente esqueceu o que eles fizeram? Rebeca beijou a testa do filho, pensando cuidadosamente em sua resposta. Não, meu amor, perdoar não é esquecer. É escolher não deixar que a dor do passado impeça a felicidade do futuro. Como quando eu quebrei o vaso da vovó Zuleide e... Ela me perdoou? Ele perguntou sonolento. Algo assim, ela sorriu apagando a luz. Só que às vezes os vasos que quebramos são corações. E esses levam muito mais tempo para consertar. O outono pintava o jardim da mansão com tons de vermelho e dourado, quando Rebeca finalmente decidiu que era a hora. 3 meses haviam se passado desde a conversa no jardim, e César havia mantido sua palavra. Estava presente sem sufocar, ajudando, sem exigir, demonstrando com ações o que palavras jamais poderiam expressar. A carta permanecia guardada em sua gaveta, amarelada pelo tempo, as palavras escritas com a caligrafia tremida de uma menina grávida e assustada. Ela a encontrou enquanto organizava a mudança,
escondida entre as páginas de seu antigo diário. Marina, ela chamou sua assistente durante o café da manhã. Pode levar os meninos para passar o dia com Dona Zuleide? Tenho algo importante para resolver. Os gêmeos comemoraram a notícia. Visitar a vovó Zuleide sempre significava histórias interessantes e guloseimas especiais. César, que agora costumava tomar café com eles nas manhãs de sábado, percebeu a tensão no rosto de Rebeca. Quando as crianças partiram, o silêncio na mansão se tornou quase palpável. Rebeca subiu até seu quarto, suas mãos tremendo levemente ao abrir a gaveta onde guardava a carta. Era como se todo o peso dos últimos 7 anos estivesse concentrado naquele pedaço de papel. César, ela chamou, descendo as escadas. Ele estava na biblioteca fingindo ler o jornal. Precisamos conversar. Ele abaixou o jornal lentamente, seus olhos imediatamente focando no envelope em suas mãos. O que é isso? Uma carta, ela respondeu, sentando-se na poltrona em frente a ele. Uma que escrevi há 7 anos, mas nunca tive coragem de enviar. César deixou o jornal de lado, seu corpo inteiro tenso como uma corda de violino prestes a romper. Por que agora? Porque você merece saber. Porque eles merecem saber. Porque algumas verdades precisam vir à luz para que possamos realmente seguir em frente. Ela estendeu o envelope, suas mãos ainda tremendo. César o pegou como se fosse feito de cristal, seus dedos acariciando levemente os vincos do papel. Querido César, ele começou a ler em voz alta, sua voz embargada já nas primeiras palavras. Quando você ler esta carta, se algum dia eu tiver coragem de enviá-la, nossos filhos já terão nascido. Sim, filhos, são 2, César, 2 pequenos corações batendo dentro de mim, crescendo fortes apesar da dor que cerca sua chegada. Mas há algo que você precisa saber, algo que talvez mude tudo, ou talvez não mude nada. Miguel, nosso primogênito por 8 minutos, é seu filho biológico. Gabriel é um milagre diferente. Quando descobri que estava grávida, depois que você me expulsou, passei noites em claro, imaginando como seria criar uma criança sozinha. A solidão me consumia, e o medo de que meu bebê crescesse, sentindo o mesmo vazio que eu sentia, era insuportável. Foi então que conheci a doutora Helena, uma médica do posto de saúde onde fazia meu pré-natal. Ela percebeu minha depressão, meu desespero, e me contou sobre uma possibilidade que eu nunca havia considerado: inseminação artificial. Seu bebê poderia ter um irmão ou irmã, ela disse. Alguém para compartilhar a vida, para nunca se sentir sozinho como você está se sentindo agora. Eu não tinha dinheiro, mas a doutora Helena se comoveu com minha história. Havia um programa de pesquisa, ela explicou, procurando voluntárias para um novo procedimento. Era arriscado, mas eu não tinha nada a perder, e assim Gabriel foi concebido. Um irmão para Miguel, um companheiro de vida, uma promessa de que nenhum dos dois jamais conheceria a solidão que estava me consumindo. Você pode me julgar por essa decisão, César. Pode achar que foi loucura, irresponsabilidade, ou até mesmo uma forma de vingança. Mas não foi nada disso. Foi amor. O amor mais puro e desesperado que uma mãe poderia sentir. Quando eles nasceram tão pequenos e perfeitos, eu soube que havia feito a escolha certa. Miguel, com seus olhos profundos como os seus, e Gabriel, com sua doçura única, 2 lados da mesma moeda, 2 partes da mesma alma. Não espero seu perdão ou compreensão. Na verdade, não espero mais nada de você. Essa carta é apenas para que você saiba que, mesmo em meio à escuridão que você criou ao meu redor, eu encontrei uma forma de fazer luz, com amor. Porque, mesmo depois de tudo, houve amor. Rebeca, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. César deixou a carta cair em seu colo, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Miguel é...
Ele começou, sua voz falhando. Seu filho biológico. Sim, Rebeca completou suavemente. Gabriel é seu filho no coração, se você assim escolher. César se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Suas costas estavam rígidas, suas mãos cerradas em punhos. Por que não me contou antes? Antes quando, César? Quando você me expulsou na chuva, quando me chamou de interesseira, ou talvez nos 7 anos em que você nunca tentou me procurar? Ele se virou, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Você é extraordinária, ele sussurrou. Enfrentar tudo isso sozinha, tomar uma decisão tão corajosa. Não foi coragem, ela interrompeu. Foi sobrevivência. Era isso ou me afogar na solidão. E agora? Ele perguntou, sua voz carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar. O que acontece agora? Rebeca se levantou, aproximando-se dele lentamente. Agora você sabe a verdade e precisa decidir. Você quer ser pai dos dois igualmente ou de nenhum? Porque eles são uma unidade, César. Não existe um sem o outro. Como pode perguntar isso? Ele questionou, um tom de dor em sua voz. Depois de tudo que compartilhamos nesses últimos meses, depois de ver como eles são inseparáveis, como pode pensar que eu faria qualquer distinção? Porque você já fez uma vez, ela respondeu simplesmente. Você rejeitou Miguel antes, mesmo de ele nascer. Preciso ter certeza de que isso não acontecerá novamente. César se aproximou, suas mãos tremendo ao segurar as dela. Rebeca, olhe para mim. Ele pediu suavemente. Esses 3 meses foram os mais importantes da minha vida. Cada momento com eles, cada sorriso, cada pergunta inocente, me transformaram de uma forma que eu nem achava possível. E quanto a Gabriel? Ela insistiu. Sabendo que ele não carrega seu sangue, ele carrega algo muito mais importante, César interrompeu. Ele carrega o seu amor, sua coragem, sua determinação, e isso vale mais que qualquer DNA. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de ambos. 7 anos de segredos, de dor contida, de amor reprimido, tudo explodindo naquele momento. Tem mais uma coisa que você precisa saber, Rebeca disse, sua voz tremendo levemente. A razão pela qual decidi contar tudo agora. Ela caminhou até sua bolsa, retirando um envelope mais recente. Os meninos fizeram um trabalho na escola semana passada. O tema era Minha Família. César pegou os desenhos com mãos trêmulas. No papel, feito com a inocência e sinceridade que só uma criança possui, estava a mansão, com 5 figuras sorridentes. Rebeca, os gêmeos, ele próprio. E eles desenharam Dona Zuleide como avó. Ele observou. Um sorriso triste em seus lábios. E você como pai. Rebeca completou suavemente. Mesmo sem saber, mesmo sem entender, eles já escolheram você, César. Ele abraçou os desenhos contra o peito, como se pudesse absorver todo o amor inocente contido naqueles traços infantis. Eu não mereço. Ele sussurrou. Não. Rebeca concordou. Mas eles merecem. Merecem a chance de ter um pai que os ame, que os proteja, que esteja presente em suas vidas. E você? César perguntou, seus olhos encontrando os dela. O que você merece, Rebeca? Eu. Ela sorriu tristemente. Eu mereço paz. Mereço saber que meus filhos são amados. Mereço ser feliz, ele completou dando um passo em sua direção. Você merece ser feliz, Rebeca. Nós todos merecemos. O som de um carro chegando interrompeu o momento. Marina estava de volta com os meninos, suas vozes alegres ecoando pelo jardim. Vamos contar para eles? César perguntou, sua voz mal contendo. A emoção. Rebeca olhou pela janela, observando seus filhos correrem pelo jardim, suas risadas enchendo o ar de uma alegria pura e descomplicada.
Sim, ela respondeu finalmente. Mas no momento certo, da maneira certa. Eles merecem entender que algumas histórias, por mais dolorosas que sejam em seu início, podem ter finais felizes. E enquanto observavam os meninos brincando lá fora, ambos sentiram que talvez, apenas talvez, este fosse o começo do final feliz que todos eles mereciam. O perfume das rosas do jardim invadia a mansão naquela manhã de domingo. Rebeca observava através da janela de seu quarto enquanto César brincava com os meninos, construindo o que parecia ser uma nova adição à casa da árvore. 6 meses haviam se passado desde a revelação, e cada dia trazia uma nova descoberta, um novo desafio, uma nova chance de cura. Mãe! A voz de Gabriel ecoou pelo corredor antes mesmo dele aparecer na porta, ofegante e com os olhos brilhando de excitação. O papai disse que vai nos levar para pescar no lago. A palavra papai ainda causava um aperto em seu coração. Havia sido uma transição gradual, de Senhor Mendonça para tio César, e finalmente, há 2 semanas, quando eles contaram toda a verdade para papai. A conversa com os gêmeos havia sido ao mesmo tempo mais fácil e mais difícil do que imaginavam. Miguel, com sua perspicácia habitual, havia simplesmente assentido e dito: "Eu sabia, ele tem os mesmos olhos que eu." Gabriel, por sua vez, havia feito a pergunta que mais temiam: "Mas então eu não sou realmente irmão do Miguel?" Foi César quem respondeu, ajoelhando-se na frente do menino: "Gabriel, família não é sobre sangue, é sobre amor. E você, meu filho, é a prova mais pura disso." "Mãe," Gabriel chamou novamente, trazendo Rebeca de volta ao presente. "Você vem com a gente?" Ela sorriu, ajeitando os cabelos rebeldes do filho. "Claro que sim, meu amor. Vá se arrumar, eu já desço." Enquanto ajudava os meninos a prepararem suas mochilas para o passeio, Rebeca não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado. A mansão, que um dia foi cenário de sua maior humilhação, agora ecoava com risadas infantis e conversas familiares. "Eles estão tão felizes," Marina comentou, entrando no quarto com algumas pastas. "Nunca vi o Miguel tão falante." "É verdade," Rebeca concordou, dobrando uma toalha. "É como se uma peça que faltava tivesse finalmente encontrado seu lugar." O lago ficava a 1 hora da cidade, uma propriedade particular dos Mendonça que César havia mantido longe dos negócios da família. Era seu refúgio pessoal, ele explicou, o único lugar onde podia realmente ser ele mesmo. "Papai, como você sabe pescar?" Miguel perguntou enquanto César preparava as varas. "Meu pai me ensinou quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês," ele respondeu, um sorriso nostálgico em seus lábios. "Era nossa tradição de domingo." "E agora é nossa tradição," Gabriel exclamou, pulando de empolgação. Rebeca observava a cena de longe, sentada em uma manta estendida na grama. O sol da tarde criava um halo dourado ao redor deles, como se o próprio universo estivesse abençoando aquele momento. "No que está pensando?" César perguntou, aproximando-se silenciosamente enquanto os meninos tentavam sua sorte com os peixes. "Em como a vida dá voltas," ela respondeu honestamente. "Em como aquela noite de chuva parece tão distante agora." Ele sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa que havia se tornado sua marca registrada nos últimos meses. "Eu penso naquela noite todos os dias," confessou, "em como eu poderia ter feito diferente, em como..." "Não," ela o interrompeu suavemente. "Não podemos viver de isis. O que aconteceu nos trouxe até aqui, nos fez quem somos." "E quem somos agora, Rebeca?" ele perguntou, seu olhar intenso, fixo nela. Antes que ela pudesse responder, um grito de alegria veio da direção do lago. Gabriel havia fisgado seu primeiro peixe, e Miguel pulava ao seu lado, comemorando como se fosse sua própria conquista. "Veja!" Gabriel gritou.
Consegui, papai, consegui, mamãe. César se levantou rapidamente, correndo para ajudar o filho com sua captura. Rebeca observou enquanto ele pacientemente ensinava Gabriel como segurar o peixe para uma foto antes de soltá-lo de volta ao lago. Por que vamos soltar ele? Miguel perguntou curioso. Porque às vezes, César respondeu, olhando significativamente para Rebeca, a maior prova de amor é saber deixar ir. O resto da tarde transcorreu em um ritmo preguiçoso e perfeito. Eles compartilharam um piquenique preparado por Dona Zuleide, riram de histórias antigas e fizeram planos para futuros passeios. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e laranja, os meninos adormeceram no banco de trás do carro, exaustos, mas felizes. Eles são perfeitos, César murmurou, ajustando o cobertor sobre os pequenos corpos adormecidos. São, Rebeca concordou, seu coração transbordando de amor ao observar seus filhos. E merecem todo o amor do mundo. Rebeca, César chamou suavemente, virando-se para ela. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, que já recebi muito mais do que mereço, mas eu preciso que você saiba que meus sentimentos por você nunca mudaram. Na verdade, só cresceram. Ver você como mãe, como empresária, como essa mulher incrível que se tornou. Eu me apaixono um pouco mais a cada dia. O ar entre eles ficou carregado de possibilidades não realizadas, de sonhos interrompidos, de um amor que nunca realmente morreu. César, ela começou, mas ele gentilmente colocou um dedo sobre seus lábios. Não precisa dizer nada agora. Ele sussurrou. Só quero que saiba que quando e se você estiver pronta, eu estarei aqui, não como o homem que te magoou, mas como alguém que aprendeu da maneira mais difícil o valor do que tinha. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Rebeca. Eu tenho tanto medo, ela confessou. Medo de confiar, de me entregar, de ser feliz. Ele completou suavemente. De perder tudo isso. Ela gesticulou para os meninos dormindo. De estragar a paz que finalmente encontramos. César pegou suas mãos entre as dele, seu toque gentil e respeitoso. Rebeca, olhe para mim, ele pediu. Eu prometo aqui e agora que nunca mais vou ser a fonte da sua dor, que vou passar o resto da minha vida tentando ser digno do seu perdão, do seu amor. E se não der certo? Ela perguntou, sua voz tremendo. Então continuaremos sendo os pais que nossos filhos merecem, mas pelo menos teremos tentado, pelo menos teremos dado uma chance ao amor. No banco de trás, Miguel se mexeu em seu sono, inconscientemente abraçando o irmão mais forte. Era uma imagem que resumia tudo o que Rebeca havia lutado para construir: união, amor incondicional, família. Um passo de cada vez, ela sugeriu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Um passo de cada vez, ele concordou, levando sua mão aos lábios em um beijo suave. O caminho de volta para a mansão foi feito em um silêncio confortável, quebrado apenas pela respiração suave dos meninos adormecidos. Quando chegaram, César carregou Gabriel, enquanto Rebeca levava Miguel, uma dança sincronizada de pais, colocando seus filhos na cama. Parados no corredor entre os quartos dos meninos, eles se permitiram um momento de vulnerabilidade. César se inclinou lentamente, dando a Rebeca todo o tempo do mundo para recuar se quisesse. Mas ela não recuou. Quando seus lábios se encontraram, foi como voltar para casa depois de uma longa viagem, familiar e novo ao mesmo tempo. Boa noite, Rebeca, ele sussurrou contra seus lábios antes de se afastar. Boa noite, César, ela respondeu, um sorriso verdadeiro iluminando seu rosto. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Rebeca abriu seu diário. Não mais o antigo, cheio de lágrimas e dor, mas um novo, começado no dia em que voltou à mansão. Na última página escreveu: Querida vida, hoje aprendi que às vezes os finais felizes não são como imaginamos.
Às vezes, eles vêm depois da tempestade, depois da dor, depois de aprendermos a ser fortes sozinhos. Às vezes, o príncipe precisa se perder para encontrar seu verdadeiro valor, e a princesa precisa se tornar rainha antes de poder perdoar. Mas, principalmente, aprendi que o amor, o verdadeiro amor, não é sobre perfeição. É sobre perdão, crescimento e a coragem de tentar novamente. Miguel e Gabriel são a prova viva de que das maiores dores podem nascer as maiores alegrias. E César? Bem, César é a prova de que às vezes precisamos perder tudo para finalmente entender o que realmente importa. Não sei o que o futuro nos reserva, mas pela primeira vez em muito tempo não tenho medo de descobrir. Com amor, Rebeca. Fechando o diário, ela caminhou até a janela. O jardim da mansão brilhava sob o luar, as rosas de Dona Eugênia balançando suavemente na brisa noturna. Em algum lugar lá em cima, ela pensou, sua ex-sogra devia estar sorrindo, satisfeita por seu último ato de amor ter dado os frutos que ela esperava. O amor, Rebeca finalmente entendeu, não era sobre apagar o passado, mas sobre criar um futuro forte o suficiente para curar antigas feridas. E ali, naquela mansão que um dia foi cenário de sua maior dor, ela estava pronta para escrever um novo capítulo. Não mais sozinha, mas com a família que o destino, em sua infinita sabedoria, havia lhe presenteado.